Olá, graça e paz. Que bom ter você aqui de volta para ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de ler com você um texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao 41, que diz assim: Voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu a sua capa de colocíntidas. Voltou e cortou-a em pedaço, pondo-a na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam, do cozinhado exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei farinha. E ele deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Oh, coisa maravilhosa! Você já esteve numa situação que algo que deveria te nutrir, algo que deveria te abençoar, te fazer bem, acabou te fazendo mal? Já aconteceu isso comigo. Pode ser uma relação, um projeto, um trabalho, ou até mesmo pensamentos que às vezes estão dentro de nós, que a gente acaba nutrindo e que acaba sendo extremamente venenoso. E o profeta Eliseu passa por algo exatamente assim com os seus discípulos. Havia grande fome naquela época e ele queria sustentar os seus discípulos, aqueles homens que com ele estavam, mas no meio da comida, sem eles saberem, havia veneno. Então alguém grita: Homem de Deus, a morte na panela. Queridos, o texto diz que aqueles moços, quando foram colheram dessa trepadeira silvestre algo extremamente venenoso. Colheu coisas amargas e venenosas e cortou tudo e cozinhou. Fez aquela comida sem saber exatamente o resultado que dariam. Eles queriam simplesmente matar a fome, mas trouxeram veneno para a mesa. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida, na pressa mesmo de suprir uma necessidade, uma carência ou um vazio. Nós saímos colhendo o que encontramos pela frente e nos alimentamos daquilo. Fofocas, ressentimentos, comparações, escolhas precipitadas. Sim, nós fazemos isso e acabamos colocando veneno na nossa panela, que vai fazer muito mal, trazer amargura e até mesmo a morte. Mas Eliseu vira essa situação, o profeta Eliseu dá uma virada nessa situação. É muito incrível o que ele faz. Ele diz assim: tragam-me farinha. Eles não jogaram a comida fora, o que seria muito comum de fazer. Se você pega algo que você vê que está envenenado, que está podre, alguma coisa, você vai simplesmente se desfazer daquilo. Porém, ele falou: trazei-me a panela e traga também farinha. E ele jogou farinha dentro da panela e disse: dá de comer ao povo. E o texto conclui dizendo assim: e já não havia mal nenhum na panela. Por que a farinha? A farinha lembra do pão, o pão da vida que desceu do céu para nos alimentar, para nos fortalecer, para realmente ser resposta de sustentação para as coisas que nós precisamos. A presença de Deus, o pão vivo que desceu do céu. Eliseu não ficou brigando com o veneno, não tentou separar o veneno. Ele simplesmente introduziu algo sobrenatural para neutralizar aquele mal. Se você hoje sente que a morte na sua panela, se a sua casa, o seu trabalho, ou sua mente, ou relacionamento, você percebe que está tomado de amargor,
de veneno, não jogue tudo para o alto. Não, não foi isso que o profeta fez. O que você precisa é colocar o ingrediente certo nesta panela de morte. Alimente-se da palavra, sustente-se através da oração, perdoe, corte, né? Lance fora aquilo que é ruim, mas faça menção da graça de Deus sobre a sua vida. Quando a presença de Deus entra numa situação, ela vem para tirar todo o veneno e cortar o efeito de matar e de tirar a vida. Qual a farinha hoje que você precisa jogar na sua panela? Pense nisso. Qual farinha, qual é o ingrediente que eu tenho que colocar para neutralizar qualquer morte ou veneno na panela? Eu creio que Deus há de te revelar aquilo que precisa ser feito. Olha, Deus te abençoe e te dê muito discernimento do próximo passo. Fique com Deus e até semana que vem.